Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje a gente tem a honra aqui de receber um co-host novo, né? A primeira participação do Sérgio. Eu vou me atrever a falar o sobrenome dele, que é difícil. Mondievski. Mondievski, é isso. Ó, tá vendo? Obrigado, Sérgio. Espero que seja o primeiro de muitos. E Anderson Carubelli. Obrigado por estar aqui também, o nosso convidado de honra. Eu que agradeço o convite. Altas expectativas para a conversa, tenho certeza que vai ser bem legal. Com certeza, vamos lá. Boa. Anderson, tem uma colinha aqui. Profissional de tecnologia com mais de 20 anos de estrada. Começou com desenvolvimento de sistemas, assim como muitos de nós, né? Em consultorias, tendo uma passagem pela IBM. Foi subindo, né, com a liderança de times, transformação de negócio em múltiplos setores. Como saúde, na Bionexo e DASA, mídia na Exame, que inclusive acho que foi onde vocês se conheceram. Exatamente. Né? Deve ter uma história interessante aí, né, pra gente ouvir. Bastante história, né, Sérgio? Fintech, né, o setor de Fintech com a DiviBank. E agora a neurociência, né, sendo o CTO da Deep Tech Neurogram. Exatamente. Boa, fechado. Coisa. Chegar um cafezinho aqui pra gente. Tá. Mas, Anderson, fala um pouquinho pra gente, cara, dessa trajetória, dá um overview e aí a gente começa o nosso bate-papo dessa maneira, pode ser? Beleza, vamos lá. Tem bastante coisa, bastante história, então às vezes tem até a resumir, mas realmente comecei profissionalmente mesmo lá por volta de 2004, 2003, 2004 mesmo como estagiário, né? Todo mundo começa como estagiário de suporte, né? Para entrada naquela época como suporte. E aí fui ganhando uma pouca experiência, entendendo o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer. E aí é o mais importante, né? Você entender o que você não quer fazer primeiro do que o que você quer fazer, né? Então, ali já tive algumas pequenas migrações de carreira. Entendi que suporte não era para mim, porque sonho de moleque lá na faculdade, nem antes da faculdade mesmo, no técnico, né? Aquela de faculdade ainda eu fiz um técnico. E queria trabalhar com redes, com segurança de informação. Quando eu comecei ali com suporte técnico, eu vislumbrei que poderia ser o futuro ali. Eu falei, não é para mim. Então, não quero trabalhar com redes e já fiz uma migração para o desenvolvimento de software. E aí, quando eu comecei nas consultorias mesmo, né? Comecei trabalhando com suporte dentro de uma consultoria de desenvolvimento de software e migrei para desenvolvimento. Então, já faz um bom tempo. Minha primeira linguagem profissional mesmo era Delphi. Então, antes mesmo de ter... é um exemplo de coisas antigas. Muito antigo. Então, era software para desktop mesmo, antes mesmo de o boom de desenvolvimento web. Lá na época dos maias, a gente desenvolvia para desktop, né? Sim. Então, profissionalmente, minha primeira linguagem foi desenvolvendo sistemas em Delphi. E aí, então, comecei... Tem saudades? Não. Não, porque é tanto problema. Não que hoje não tenha, mas são problemas mais difíceis, diferentes, né? Tudo é uma evolução, né? E aí a questão que fui evoluindo, fui tendo contato com novas linguagens. Como era estágio, acaba o contrato, procuro emprego, entrei em contato com outras consultorias, migrei para Java, e ali eu me entendi em Java. E na faculdade todo mundo odiava Java, falava Java é difícil. Falei, poxa, se é difícil, vou tentar, vamos ver o que dá. Eu amava Java, cara. É aquele livro famoso do Dayton, né? Eu li ele... Orientação objeto fortíssimo, muito legal. Eu li ele, fiz cursos e fui me profissionalizando em Java. Então, até 2015, mais ou menos, de 2004 a 2015, fortemente trabalhando com Java mesmo e desenvolvimento web. Então, minha primeira e única experiência em desenvolvimento desktop foi nesse estágio em Delphi. Já migrei para desenvolvimento web. E ali eu fiz vários projetos para várias áreas, né? Então, mesmo em consultoria, trabalhei em várias áreas. Aeronáutica, automação de pedágio, educação. Porque consultoria você vê de tudo, né? Então, você faz um pouco de tudo, você pega vários projetos e vai vendo outros mercados. Você vai tendo uma mente aberta, né? Características diferentes. Sim, consultoria não tem como, né? Você não escolhe o projeto, né? Mas isso é legal, porque te dá experiência, te dá bagagem. Sim. De uma análise, de uma mente analítica, para você fazer análise mesmo, entender como resolver os problemas de forma mais eficientes, às vezes rápidas, às vezes não tão perfeitas, mas que resolve o problema. Então, consultoria é uma boa escola, né? E ali, então, passei pela IBM como desenvolvedor também,
e onde eu cheguei na Bionexo. E ali eu já tive uma migração de linguagem, minha primeira migração de linguagem, que eu saí do Java, entrei na Bionexo trabalhando com Java, um legado da Bionexo, com 20 anos também de... Já tinha 20 anos naquela época, né? Então, já tinha bastante tempo, mas migrei para Ruby on Rails. Na época, o Ruby on Rails estava uma crescente muito grande, não só no mundo, mas principalmente no Brasil. Trabalhei com ali alguns meses, alguns anos, na verdade, né? Com Ruby on Rails. Tive um gestor que me abriu a mente assim de uma forma absurda, virou meu grande amigo. E ali começou a plantar uma sementinha do que poderia vir a ser o Anderson um líder de pessoas do futuro. Porque eu via a liderança como aquela coisa, chefia, comando e controle, faz o que eu estou mandando e tudo mais. Da ordem. Da ordem e tudo mais, e sempre me incomodava. Mas ali eu comecei a ver uma forma de liderança diferente, mais inspiradora. Então ali começou uma sementinha, né? E então fui para a DASA, a convite desse gestor. Posso fazer uma pausa aqui? Pode. Pode falar o nome Do quê? do gestor? Lógico, é Tá. do seu critério. Ah, tá. Não, legal. Então, se puder voltar, A desculpa. gente corta. Ah, legal. Então, esse gestor, o Renato, né? Renato Guimarães, virou um grande amigo, grande líder inspirador. E aí comecei a estudar e me preparar mesmo para o que eu ia ser um líder no futuro. Então, hoje estar na cadeira de CTO foi um preparo que eu comecei ali em 2017 através dessa inspiração que o Renato trouxe, que esse líder Legal. me trouxe. Grande mentor. Sim, foi mentor meu de liderança de pessoas e tudo mais, mais formal. Eu pedi para ele ser meu mentor. Renato Guimarães. Renato Guimarães, Vamos trazer ele vulgo aqui. Bahia. Vamos trazer ele aqui um dia. Eu indico, passo o contato dele porque é uma pessoa fora de série. Legal. Ele é muito bom mesmo. Tenho muito carinho por ele. E ali ele me fez o convite para a DASA. Fomos para a DASA, estávamos no hub de transformação digital da DASA, né? DASA Exp. E ali eu já tive a minha primeira experiência formal como gestor, que ali eu fui promovido para gerente de engenharia, né? Tech Manager. Então ali já começou o Anderson a ser jogado ali na fogueira com liderança, com problemas. E não por um acaso foi em época de pandemia. Então exponenciou os problemas da gestão, sabe? Comecei ali no presencial, mas logo teve pandemia e vão migrar todo mundo para remoto. A pandemia foi uma baita escola de gestão. Foi. Pessoas que aprenderam a fazer gestão ali, principalmente gestão remota, teve um quê diferente de como fazer gestão. Ali foi uma época desafiadora para todo mundo, com certeza. E é desafiador até hoje, né? A gente tem falado muito sobre home office. E Tem um acho embate, né? Home office, híbrido, remoto 100%, é complicado. E no fim, o que a gente vê muito é que... O que a gente acredita é que os grandes defensores, né, da morte do home office é pelo desafio da gestão, no fim, né? Porque, assim, Sim. Literalmente o controle fica mais fácil se eu estou conseguindo ver o desktop, o monitor da pessoa, né? Exato. O puro comando e controle. Porém, é uma faca de dois gumes, né? Você tem bons profissionais na gestão, né? No meu caso, na engenharia. Quem quiser enrolar, né? No remoto ou no presencial, vai arrumar um jeito. Sim. Então, sempre tem a pausa do cafezinho, sempre tem alguma reunião urgente, que não é reunião, pode ser um e-mail. Então... Ixi, vou mandar meu café de volta. Caramba, me lasquei. Dá pra cortar o 2 podcast. horas. Dá pra cortar o podcast inteiro. O meu CEO não pode ficar sabendo, não. Mas foi desafiador e foi ali que eu percebi que, principalmente na engenharia de software, os bons profissionais são movidos a grandes desafios e muito a inspiração. Foi muito do background ali que o Bahia me forneceu, mas também foi ali muito a mão na massa durante esse período, né? E então veio um convite através de uma headhunter pro cargo de head de tecnologia, head de engenharia na Exame. Foi ali que eu conheci o Serjão, que a gente passou por grandes histórias legais, desafiadoras também. E passei algum tempo, fiz grandes amigos, que perduram até hoje. Serjão, um deles. E fizemos uma grande transformação, porque a Exame era uma marca de 40 anos, mas como empresa era nova. Então era uma startup com uma marca de 40 anos, já tinha um grande peso. E ali vem outros desafios que não só engenharia, mas liderança,
desafios como relacionamentos de modos de pensar diferentes e tudo mais. Outra grande escola, outra grande mudança de paradigma. Depois disso veio o convite para ser head de engenharia também na DivBank, onde a gente praticamente refez toda a engenharia da empresa em tempo recorde, ali em 8 meses. E aí eu passei um hiato no 2024, na verdade. Foi um período ali de, não só me fugiu a palavra agora, quando você fica um tempo sem... Sabático? Um sabático, não só um sabático, onde eu repensei muitas coisas também, mas também de aprimoramento e tomar a decisão do que eu quero para minha vida. Então foi bom. Foi um bom período, foram 10 meses desse sabático, mas foi muito bom. E veio o convite da Neurogram. A Neurogram já tinha algum tempo de estrada, mas tinha um vácuo, uma lacuna ali na liderança técnica. E ali já estou com 1 ano e reformulando, não só reformulando, desculpa, pode cortar porque eu usei a palavra errada. Não, tranquilo. E ali na Neurogram a gente está evoluindo o que vem a ser hoje o mercado de eletroencefalogramas no Brasil, de neurofisiologia, de neurociência. Então, é uma plataforma para exames de eletroencefalogramas que traz muitas novidades em relação ao mercado que hoje ele evolui muito na questão científica e na questão de hardware, mas a questão de software ainda está um pouco atrasada. Então, nós estamos ajudando nesse mercado, junto com médicos, com especialistas, a evoluir esse mercado, né? Que hoje é um mercado que carece de inovação, principalmente na questão software. Legal. Não só por questões como segurança, legislação, LGPD, evolução mesmo do software, evolução de novos paradigmas de software, assim como também a vinda da IA para ajudar o médico, ajudar o técnico, ajudar toda a cadeia ali de neurologia, sabe? Bem legal. Então, isso é bastante Resumindo. tempo, mas tá bom. só que dá para resumir, porque 20 tem muita anos, história aí para contar, né? Em 10 minutos tá bom. E, Anderson, a Neurogram, querendo ou não, o trabalho que você está fazendo é absolutamente impressionante. Se a gente olha, tem poucas empresas que operam no Brasil que estão fazendo e trabalhando com Deep Tech, tecnologia de ponta. Ainda mais algo tão simples igual o cérebro humano, né? A última grande barreira do corpo humano é o cérebro, né? Então, isso é uma jornada incrível, é uma ambição enorme. Se tudo der certo na Neurogram, daqui uns 5, 7, 10 anos, como que o nosso mundo vai estar diferente? Olha, tá dando certo porque a gente já está trazendo um bom impacto no mercado, né? Coisas que antes não eram olhadas. Situações, por exemplo, jurídico, LGPD. Sejam médicos, clínicas ou fabricantes, muitos não se preocupavam. Existem alguns, sim, mas eram outliers que se preocupavam com a gestão de LGPD. Então, a gente tem hoje médicos ou clínicas ou hospitais que compartilham o exame via WhatsApp, via Dropbox, via Google Drive. Ou o e-mail. Totalmente contra a LGPD. Então, imagina um vazamento disso. Temos recorrentemente notícias de vazamentos na área da saúde. Há 3 semanas, toda semana tem algum vazamento. Então, nós já nos preocupamos com isso, com questões de LGPD. Nossos servidores hoje, olhando pela LGPD, são alocados no Brasil. Então, estão em cloud, mas sempre em instâncias no Brasil. Já sobe com segurança, com backup. Existem algumas clínicas que não tinham backup. Com a nossa entrada, nós ensinamos os médicos, os responsáveis, olha, minimamente, compre um HD externo que eu te ajuda a fazer esse backup antes de você entrar na Neurogram para você não perder esse histórico. Então, a partir do momento que entrou na Neurogram, instalamos todo o nosso software, a gente tem um softwarezinho que é instalado no computador da técnica, já fazemos o backup. Então, o mínimo ali de uma pegada de evolução já tem, né? Mas isso é processo. E aí, voltando ao Deep Tech, nós queremos muito ajudar a evoluir essa barreira que é o cérebro humano. Como? Primeiro, criando uma plataforma que centraliza os eletroencefalogramas, laudo e tudo mais. Segundo, ajudando a comunidade científica. O conceito da Deep Tech é uma empresa fortemente estabelecida
em meio científico. Nós criamos papers, nós estamos criando desde o início e hoje ainda papers para a base de estudos científicos. Então, futuramente, doenças relacionadas ao cérebro, nós queremos estar próximo ou minimamente envolvidos. Então, essa é a pegada que a Neurogram quer entrar com essa ajuda, com o desenvolvimento de AIs também. Nós já temos algumas AIs. Nós temos um AI que está rodando já em caráter de teste, onde tem uma taxa de acerto muito boa, e isso ajuda o médico a laudar. O médico tem uma demanda gigantesca de trabalho a ser feito e acumula, porque é um mercado extremamente especializado. Ou seja, a população está muito grande e a demanda é muito grande e a oferta é muito baixa. Então, essas IAs já são para ajudar os médicos. E é uma IA na visão de interpretação dos exames. Ajuda na análise da interpretação dos exames, sim. Perfeito. E não é uma AI que é uma casca de LLM, de OpenAI, de Anthropic. Nós São modelos treinados. mesmo modelos treinados, anonimizamos os exames, né, porque não pode ter esse tipo de vazamento, e treinamos nosso modelo. E temos num roadmap futuro outros modelos para saúde do cérebro, para estudo do cérebro também. Então, nós queremos estar envolvidos em tudo quanto for estudo e ajuda, seja AIs ou acompanhamento quando falamos em neurograma para o futuro. Caramba, vocês estão tão na fronteira que, querendo ou não, vocês estão estabelecendo os padrões e até os critérios de como que as empresas de saúde, o mercado de saúde, deveria lidar com essas informações e facilitando, abrindo caminho para todo mundo que vai vir depois. Tem outras especialidades que já estão mais avançadas que a neurologia ou a neurofisiologia. Eu vou sempre falar os dois porque tem diferença. E eu aprendi isso na Neurogram, que tem diferença entre médico neurologista e neurofisiologista. Explica pra gente. São especialidades diferentes porque um é o que faz o acompanhamento, o outro é o que lauda, que vai estudar todo o eletroencefalograma, todas as ondas, entender espículos e tudo mais. E eu falo aqui como amador porque é o meu conhecimento de empresa e não de medicina. Mas tem essas diferenças mesmo, que um acompanha a pessoa, o outro está olhando realmente o cérebro. E a plataforma ajuda os dois profissionais. Perfeito. Então, há áreas que estão muito avançadas. A neurologia, por conta da dificuldade que é o cérebro humano, ela evoluiu muito no estudo científico, na formação dos profissionais, na construção de hardwares, porque se você pegasse um eletroencefalograma no passado, era uma máquina do tamanho de um armário. Hoje já é pequena, está acoplado no notebook. No futuro, talvez venham menores hardwares ainda para levar num bolso e tudo mais. Porém, como eu disse, o software ainda ficou um pouco defasado. Tem o processo, tem a legislação, e a gente está ajudando a construir isso para trazer essa inovação que o mercado precisa mesmo. Bem legal. Então, eu não sei se você está familiarizado com um projeto que a gente tem, o Linda LifeTech. Conheço a Linda canadense. Quer dizer, brasileira, mas se mudaram para o Canadá e eles fizeram grandes avanços, inclusive na detecção de câncer. Tem uma imagem que ficou bem famosa quando apareceu a Linda, que é um seio com um pontinho que poderia vir a se tornar um tumor, né? Então, realmente é trabalho fantástico o pessoal da Linda. Confesso que nos últimos meses eu não vi nenhuma notícia a respeito deles. Mas estava no radar. Tá no radar. A Build teve a honra de poder participar, né, desse projeto, então a gente é o responsável técnico por esse projeto. Legal. Já desde 23, se eu não me engano. 2 anos, 22. E é um projeto que a gente tem um carinho enorme, né? Também é uma deep tech, assim, então são modelos treinados completamente, inclusive com a ajuda da academia, da Unicamp e da USP, a gente trouxe profissionais, professores, né? E a gente enfrentou vários desafios quando a gente fala de soluções de saúde no Brasil. Hoje, na Neurogram, quais são os principais desafios de vocês? Qual que é o momento de vocês? O tamanho que vocês estão? Vocês estão mirando o Brasil bastante? Estados Unidos? Qual que é o momento da empresa? Olha, exatamente hoje, nós temos um desafio do crescimento, tanto que fomos investidos agora em seed para crescer ainda mais e evoluir a nossa abrangência nacional. Deep Tech no Brasil tem problema,
não são problemas, mas são dificuldades jurídicas. Exato. Porque Anvisa, agências regulatórias em geral, é um complicado. Então, você aprovar um paper, aprovar uma solução de IA ou mesmo de plataforma, é algo burocrático que leva muito e muito tempo. Burocracia do Brasil. Não tem o que fazer, mas não tem como resolver. Nós não vamos resolver isso, mas temos que participar disso. Não, faz parte do jogo, né? Quando você está na fronteira, né? Querendo ou não, às vezes você está até educando o regulador. Às vezes tem que educar o regulador para eles entenderem o que nós estamos fazendo e não estamos gerando mais do mesmo ou sendo concorrentes de empresas já estabelecidas. Estamos fazendo algo diferente, inovação mesmo, né? Então, hoje, tem muita dificuldade jurídica, sim. Tem uma dificuldade de cultura de mercado que é difícil de se quebrar, porque é aquela coisa, sempre fizemos desse jeito, por que eu vou mudar agora? São os anticorpos, a resistência, né? Normalmente o corpo médico fica, né, se sente talvez um pouco ameaçado. Sim. De como que a solução vai entrar. Então, nós temos 2 grandes perfis de clientes, onde sempre fizemos assim, por que eu vou mudar? E aí vem um trabalho de convencimento, de explicação, de mostrar, olha... Isso é uma ferramenta para te ajudar, não é para te substituir. Não, né? vai roubar teu emprego. Por mais que tenha as notícias sensacionalistas de vai roubar teu emprego. Não, eu estou aqui para te ajudar. A plataforma é para facilitar a tua vida. Porque só para abrir um parênteses, hoje, se um médico tem mais de um equipamento de EEG, ele instala mais de um software de EEG no computador dele. Com a Neurogram, não instala o software no computador dele, porque é via web. Instala um software muito simples no computador da técnica, onde terminou o exame, já sobe para a nossa nuvem, já está criptografado, já tem backup, ele loga na plataforma, ele já vê. Tem o tempo de processamento do exame, que hoje o exame que mais demora vai levar uns 5 minutos, porque são exames de 24 horas, e ainda assim vai depender muito do exame, se ele tem vídeo, características do exame. Mas, no geral, subiu, nós já processamos e disponibilizamos o web. Então, o médico não precisa se preocupar em instalar vários softwares, aprender vários softwares. Não é mais um casamento do médico com a marca, né? Então, hoje, quando não tem a Neurogram, tem que aprender a entender como software. E aí, quando não tem padrão, todo mundo faz do seu jeito, né? E na Neurogram, nós lemos as principais marcas do Brasil, disponibilizamos com a mesma interface e só tem que aprender a usar a nossa interface web. E funciona muito bem. A questão é a quebra da cultura, da educação e tudo mais. André, eu lembro na Exame você falava muito, assim, inclusive, padrão é uma coisa tão boa, mas tão boa que todo mundo tem o seu. Padrão é tão bom que cada um tem o seu. Cada um cria seu próprio padrão. Exatamente. E aí isso acontece hoje no software, que softwares feitos em Delphi, em VB, em Visual C, em .NET, nenhum ou poucos, vou me atrever a dizer que poucos, principalmente fora do Brasil, desenvolvem soluções web. A maioria é solução desktop, porque o mercado sempre foi assim. Então, essa quebra de aculturamento é difícil. E aí nós temos outro perfil do médico, que é o médico altamente tecnológico, que não tinha solução, ele criava dele. Ele fazia automação do jeito dele, criava o que nós chamamos de worklist, em que ele precisa se preparar para laudar, para coletar o exame. Então, criava-se uma planilha automatizada. Hoje o Google Sheets você consegue meio que transformar em quase que um app. E ele se virava do jeito que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. Então você tem a pessoa mais conservadora e a pessoa mais avançada tecnologicamente. E a gente está ajudando a normalizar esse mercado. Então, são 2 vertentes que são 2 trabalhos diferentes de convencimento. Por que você tem que mudar e evoluir para um software mais novo, mudar e estar aderente, seja regras, legislatórias, backup e tudo mais, e outro. A sua solução é boa, mas a minha tem um aval, tem um aviso, não é uma solução caseira, não é a solução ali do sobrinho da tecnologia, é uma solução mais profissional. Então, eu diria que hoje os 2 grandes problemas são, primeiro, regulatório, não tem que fugir, faz parte do jogo, segundo, culturamento. E aí vamos evoluir. Queremos, primeiro, avançar no Brasil, mas já estamos de olho no mercado internacional, seja Latam ou Estados Unidos, já olhando como que vamos evoluir isso. Essa questão do avanço, fornecendo para outros países também.
Perfeito. Fica muito claro esse contexto todo que você passou, por que a Headline fez o investimento na Neurogram. Sim, a tese da Headline junto com a Neurogram é para evolução e é para ajudar o mercado como um todo, né? Perfeito. Cara, parabéns aí pelo projeto. Eu imagino que você está bem empolgado, né, no novo Desde desafio. o meu dia zero, né? A Dani que é a CEO, a fundadora, realmente é visionária e viu essa questão. Então, quando veio o convite, poxa, fiquei feliz da vida. É o único setor, a saúde é o único setor na minha carreira que eu repeti. Comecei no Belnexo, fui para a DASA, agora a Neurogram. Cada uma tem sua característica, mas a saúde é um setor que eu tenho muito carinho. Então, é o único setor da minha carreira que eu repeti em trabalhar. É um setor que é muito fácil você falar de propósito, né? Sim, Porque e tem impacto direto. impacto Tem direto. impacto, você vê esse impacto. Às vezes, na correria, em qualquer outro setor, a gente fala assim, poxa, ninguém vai morrer se isso passar, e na saúde não. Principalmente hoje na Neurogram eu vejo que se um erro pode causar uma vida. Então, você tá muito atento, não tem margem para erro, não tem margem para, vamos ver o que vai dar? Não. Então, tem uma responsabilidade muito grande. E aí, quando você vê que, poxa, qualquer que seja, trouxe um resultado positivo, qualquer que seja uma entrega, uma ação, às vezes até uma conversa com o cliente, trouxe um impacto positivo, e que lá na frente resultou numa vida que melhorou, pô, desculpa o palavrão, mas é do caralho. É bom pra caramba, dá foda, porque dá aquela alegria no coração de você falar assim, olha, tem dedo meu ali dentro. Sim. Hoje não escrevendo software, mas liderando um time com 10 pessoas, e a Neurogram como um todo ainda é uma startup relativamente pequena, temos 20 pessoas, mas já estamos fazendo bastante Barulho. já estamos ganhando mercado aí no Brasil. Bem legal. Cara, parabéns novamente. E acho que a gente pode voltar um pouquinho para a Neurogram depois, mas queria trazer a discussão para um contexto que eu acho que vocês viveram bem de perto, que é um contexto que a Build endereça bastante, que é de transformação digital, né? Então, Anderson, assim, na sua carreira você teve experiência com startups, então empresas que já nasceram digitais, né, tecnológicas, mas com empresas que viveram esse movimento também de como que a gente consegue trazer tecnologia de forma mais estratégica, que para a gente é o principal desafio que a gente endereça na Build, né? O que a gente vê muito, e aí a gente fala sobre maturidade digital, que é justamente esse movimento de como que as empresas deixam de enxergar a tecnologia como infra, como RP, CRM, né, banco de dados, para uma tecnologia que vai literalmente garantir o futuro da empresa, né? Vai trazer diferencial competitivo, né? Vai garantir modelo de negócio diferente, novas receitas, eficiência operacional. Então, literalmente, uma TI, uma área de TI estratégica, né? Sim. E daí, nesse movimento de maturidade, grande parte do desafio está conciliar uma TI que muitas vezes não está preparada e está sobrecarregada e não tem os perfis de profissionais e ajustar, né, adequar essa TI, né, evoluir essa TI para uma TI que consegue ouvir o negócio, né, entender as dores do negócio, entender que não é tecnologia por tecnologia, não é fazer simplesmente o que o negócio está pedindo, porque às vezes o negócio... Não é só um botão. O negócio não sabe nem pedir, né? Então, poxa, eu quero alguma coisa, mas espera aí, qual que é o resultado que você está querendo, né? Por que você está querendo desenvolver isso? Então, realmente, né, desenvolver esse lado estratégico, consultivo da TI. E aí é legal que a gente tem, né, um representante de negócio, né, de produto e tecnologia. Vocês viveram isso muito perto da Exame, né, dentro da Exame. Eu queria saber de vocês, assim, no desafio da Exame, essa historinha que eu contei faz sentido? Foi o que vocês viveram lá dentro? Sim, foi isso e muito mais, mas... Completamente. Não sei se o Sérgio quer fazer alguma introdução, mas... Vixe, eu tô sendo entrevistado também. Nossa, ele inverteu sua vez. A TI realmente sempre foi muito vista como gasto, historicamente, e até mesmo porque é uma área que é cara, né? Se você for olhar hoje, poxa, tudo na área da TI é em dólar. Aí você põe num contexto brasileiro onde o dólar passou dos 5, provavelmente não vai voltar, você multiplica isso. Mas também sempre foi visto de forma marginalizada, do tipo, é o pessoal da TI, é o carinha da TI, arruma uma impressora... Instala o Office. Instala o Office. E a gente entrou na Exame num momento muito promissor,
que foi um momento de transformação quando ela foi adquirida pelos sócios do BTG. Sim. E a nossa missão, Dani, era justamente tirar a Exame em certas dimensões de uma situação difícil que a Abril colocou a Exame por conta de justamente não investir continuamente nessa parte de desenvolvimento tecnológico e soluções digitais. Então, Vocês tinham um gap para Sim. correr atrás. um gap Exato. gigantesco para correr atrás. O time editorial, o time de repórteres, a sua gigantesca maioria eram pessoas brilhantes, pessoas extremamente inteligentes. E a gente entrou justamente nessa época para fazer esse reforço de ter um conteúdo maravilhoso. Como que a gente pega esse diamante e lapida ele e faz com que ele alcance novas dimensões? Isso veio através do investimento de tecnologia. Então, muito do potencial que hoje a Exame está conseguindo aproveitar veio por conta desse esforço. Então, eu diria que as empresas não é que elas não querem, mas elas têm uma opção. Elas podem escolher perseguir esse caminho de fechar esse gap e entrar no mundo de desenvolvimento, inovação, tecnologia, em que muita coisa não é tanta certeza, ou elas podem ir para o mesmo destino que a Abril acabou indo, infelizmente. Em algum Ficar pra momento. trás, né? Sim. Exato. E aí você fazer com que a empresa deixe de olhar a tecnologia como suporte técnico, arruma minha impressora e está aqui no negócio, porque as decisões que eu vou tomar vão influenciar. E o desenvolvimento de software, parece que não, mas ele é lento. A evolução do desenvolvimento de software é rápida, mas o desenvolvimento de software para fazer algo bom não é tão rápido, não é algo de é só um botão e em uma horinha eu ponho o botão. Pastelaria, né? Não é uma pastelaria, né? Então vamos tomar as decisões de negócio junto com tecnologia para ver o que é possível, porque a mente aceita tudo, o papel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo. Mas na hora que a gente vai realmente desenvolver que a gente vê os problemas. Pode ter uma falha de fluxo, uma falha de segurança que não foi pensada. Grandes problemas que a gente tem pode ser falhas de segurança no desenvolvimento de software, mas no processo. A maior parte hoje das falhas de segurança que a gente tem em vazamentos de dados, a maioria é boa e a velha engenharia social. Então, muitos problemas de engenharia social de pessoas ligando para a empresa. Isso tem notícia do ano passado, alguma empresa, não vou me recordar o nome, mas eu pego depois. Pessoa ligando para a empresa, obtendo informação de acesso a servidor. Isso é 2024, 2025. Engenharia social ainda é o maior problema de segurança. Isso é visto na hora que já é tarde. Já é tarde. Então, quando a gente traz a tem que estar tecnologia próximo do negócio. do negócio para tomar as decisões, e aí que entra o Product Manager, o antigo analista de negócio, que toma roupagens diferentes, mas tem que estar envolvido sempre com um representante de tecnologia. Sim. E a evolução do mercado, todos os mercados, mas a evolução da humanidade nos últimos, sei lá, 10, 15, 20 anos, é totalmente tecnologia, infraestrutura e software. E se o negócio não está alinhado com tecnologia, a gente tem exemplos de empresas fracas, que são fracas no sentido de frágeis, na verdade. O termo correto é frágil. O negócio pode ser excelente, a tecnologia não acompanha. Aí sempre entra aquela briga eterna, que você deve ver na build. Ah, mas tecnologia é lenta para me entregar esse problema. Eu estou pedindo isso há um ano. Eu estou pedindo tal funcionalidade, tal sistema. E é lento. Por quê? Tecnologia está sobrecarregada, às vezes fazendo trabalho que não deve, ou resolvendo o problema de negócios levantados há mais de um ano e que está lá no pipeline, no roadmap, para ir entregando tudo mais. Ou se a empresa é puramente tecnológica, talvez você também não tenha para quem vender. Porque nos últimos tempos isso está legal, porque o mundo de tecnologia está vendo que precisa entender de negócios, precisa entender de vendas. Porque não adianta eu ter a melhor solução, a melhor arquitetura, se ninguém vai comprar. E aí tem um movimento que está tendo nos últimos anos, que é o de microsas, que são pequenos desenvolvedores desenvolvendo softwares para venda. E está vendo que não é só para venda para o público em geral. E está vendo que não é só desenvolver o melhor software do mundo. Que você não vai passar só tempo ali desenvolvendo software. Você vai ter que vender, você vai ter que fazer acompanhamento de churn, CAC, termos que antes tecnologia não se preocupava, porque se preocupava com a melhor arquitetura, com a melhor linguagem de programação, briga da melhor linguagem de programação que existe desde tempos até hoje deve ter, mas melhor linguagem é aquela que resolve meu problema.
Eu sei que a melhor linguagem é o Flamengo, as outras... as outras são subpar. A gente aceita. Exatamente. Então, existe ainda a briga de tecnologia, qual é a melhor tecnologia? Existe. E é algo natural, inerente do engenheiro de software, da pessoa de tecnologia, independente se é engenheiro de software ou não. Porém, o mundo da tecnologia está vendo que se não olha o negócio, se não entende minimamente, não precisa ser o melhor vendedor, mas entender o que o vendedor está fazendo, o que o Product Manager, estando próximo, o que ele traz de informação que ajuda na evolução de uma funcionalidade. Então, está tendo aí uma simbiose entre as duas áreas. Sim. O negócio está entendendo mais de tecnologia, vê que nem tudo é fácil de fazer e é rápido, e a tecnologia está entendendo que você precisa vender. Senão, amanhã ou depois a empresa fecha e você vai fazer o quê? Você vai procurar outro emprego. Então, está tendo uma simbiose que está legal nos últimos anos e isso está evoluindo. E as empresas que nós podemos listar várias, que têm negócio de tecnologia muito próximo, são as que mais prosperam. Empresas que continuam com silos estão estagnadas. Perfeito. E no fim é um movimento que demanda muitos gatilhos e muitas mudanças, né? Então, e até difícil é ovo e galinha, né? A gente não sabe aonde que nasce primeiro, mas a gente precisa ter uma consciência do negócio, ver a TI não só como infra, né? De entender o papel estratégico, e eu acho que normalmente começa por ali, porque o que a gente vê normalmente é o negócio ansioso, pedindo um monte de coisas, e a TI ainda se enxergando somente como infra, né? Então, o outro passo é a TI entender a responsabilidade que ela tem de agora não só sustentar a empresa, mas garantir a evolução, né? O desenvolvimento de novas soluções. E até acho que é um ar um pouco de humildade da TI entender o quanto que ela precisa evoluir para agregar novos perfis, né? Novos profissionais, novas expertises, para conseguir ser mais abrangente e conseguir fazer esses papéis que antes não precisava, né? Era muito cilado, né? Esses silos foram sendo removidos. Ainda estão. Ainda existem, mas estão diminuindo. Eu espero que diminua cada vez mais, porque se volta um modelo de silo, volta um modelo que não escala, não se vende. Não se tem empresas unicórnio como nós tivemos nos últimos tempos. Então, precisa diminuir cada vez mais o silo, sim. E, Anderson, você passou por várias empresas de vários tamanhos. E sempre nesses desafios que, como um grande amigo nosso também, antigo CTO da Exame, falava, Hugo, criam casca. São os desafios difíceis. E o mercado está mudando bastante. Quando você olha para o profissional do futuro, para o que está acontecendo hoje no mercado de tecnologia, você que está tão na fronteira, quando você olha para os próximos anos, o que você acha que vai separar o bom profissional, o excelente profissional de tecnologia do profissional mediano? Bela pergunta. O profissional de tecnologia, no geral, ele tem uma característica muito legal, que é nunca parar de estudar. Nunca vi um profissional de tecnologia que não gostasse de estudar. Então, isso desde sempre já separou, né? Bons profissionais que ficam evoluindo, que se preocupam em estudar, eles olham, eles entendem, eles analisam, eles fazem bons trabalhos de análise, né? Os maus profissionais vão ficando estagnados e sempre chega ali num patamar que não evolui. Se a vida tá boa para ele, beleza, mas sabendo que não pode cobrar isso. Agora, para os próximos anos, vai ser um profissional mais completo no sentido de não estou aqui só para escrever um código, só para botar um servidor no ar. Isso já vem há algum tempo do tipo, por que estou escrevendo este código? A IA, no caso de LLMs como OpenAI, Anthropic, a Gemini, estão ajudando a facilitar a vida do desenvolvedor com trabalhos repetitivos. Então sobra mais tempo. Entre aspas, sobra mais tempo. Nunca tem tempo demais, mas é um problema menos para você se preocupar com coisas básicas, né? Eu, só para abrir um parênteses, não acho que a IA vai roubar o trabalho do desenvolvedor. É mais uma ferramenta de apoio. Lá no passado, quando a gente ia fazer deploy, a gente copiava o arquivo zip via FTP. Hoje a gente dispara um botão que gera um build no CI/CD e realiza o deploy. Nenhum profissional foi demitido por conta disso. Ninguém perdeu o emprego por conta disso. Adquiriu novas funcionalidades. Adquiriu novas responsabilidades. A IA, na minha visão, vai ser a mesma coisa. Porque
o vibe coding cria problemas. E precisa de profissionais para corrigir e fazer direito. Então, o profissional que não sabe perguntar, não sabe interpretar, não sabe o que tem que dizer para um IA, ou até mesmo para a área de negócios, né? Não sabe como conversar, tende a ficar um pouco mais de lado. Então, o que eu vejo é que o profissional de tecnologia vai estar cada vez mais inserido no negócio, também de uma forma saindo da caverna. Não é só ali a sala do CPD, o antigo CPD, que você jogava pizza e saía código. Não. O profissional ele está conversando com o time de negócios, ele está conversando com o time de Customer Success, ele está conversando com os C-Levels. E para isso, ele precisa conversar muito bem. Ele precisa saber dialogar muito bem. A mesma coisa acontece com a IA num trabalho onde você precisa saber o que você vai perguntar para uma LLM. Se você pergunta qualquer coisa, se entra... É algo que se fala na LLM, trash in, trash out. Se entra uma pergunta ruim, vai ser uma resposta ruim. Aí o que as pessoas no geral falam? A IA é tão burra, não corro risco. Não, porque a pergunta foi mal feita. E a gente entra naquela questão, né? Se você não sabe perguntar, se você não gostou da resposta, melhora essa pergunta. Então, o profissional de tecnologia tendo mais ferramentas para apoio, para tirar tarefas básicas que ele já faz rotineiramente. Poxa, uma criação de cadastro de usuário é assim desde sempre. Ninguém precisa perder tempo fazendo um cadastro de usuário hoje. Você pede para a LLM, mas você pede certo. Então, tem que saber escrever, tem que saber falar o que quer, tem que saber se comunicar muito bem. E aí, para resumir, o profissional, ele não vai ser só bom codificador, ele vai ser um bom comunicador. Ele tem que aprender a se comunicar muito bem. Senão, tende a ficar fora do mercado. Porque essas barreiras sendo quebradas, não tem como você não se comunicar bem, conversar com outros profissionais da empresa ou de outras empresas, ou IAs, e achar que as pessoas ou a IA não te entende. Muitas vezes você não soube passar a tua mensagem para frente. Então, vejo como uma grande necessidade a melhora na comunicação dos profissionais. Aí só tem um jeito. Leitura, conversa, estudo, muito estudo, porque senão... Podcasts, né? Porque senão o profissional que não sabe navegar por essas questões e acha que ficar só lá na caverna dele, não evolui, não tem jeito. Né? E acaba sendo um desafio bastante latente, né? Porque tradicionalmente a gente precisa criar um ciclo, né, de profissionais de tecnologia serem literalmente os profissionais, como que eu falo? Fechados, né? Eles tendem a ser mais introspectivos. Tem que quebrar isso. É uma área que sempre abraçou muito bem o introspectivo. Eu confesso que eu fui esse profissional no passado que eu só queria falar assim, só me fala o que eu tenho que fazer e eu te entrego. Se me falou errado, eu te entreguei errado, a culpa não é minha. Eu fui esse tipo de profissional. A liderança me mostrou que não, você tem que ser mais extrovertido. Você tem que ser um profissional que converse melhor com as outras pessoas. E aí entra um desafio, talvez, do remoto, porque como você procura as outras pessoas para conversar? Você tem que ter o líder lá, tá tudo bem, vamos bater um papo de 5 minutos? Podia ser uma mensagem no Slack, no e-mail? Podia, mas vamos só conversar para trocar uma ideia, para eu te passar a funcionalidade. Tá tudo bem com a família, tá tudo bem com você. Poxa, você não tá legal? O que aconteceu? Eu posso te ajudar ou não? Para que as pessoas se sintam também acolhidas para poder falar. Então, o desafio da liderança hoje é muito mais fazer com que as pessoas se abram no ambiente remoto ou no ambiente híbrido. E aí o profissional, como resposta, também tem que mostrar essa abertura para conversar, para se comunicar, para às vezes até falar, olha, eu estou com um problema que é meu problema, você não tem que saber disso, mas eu preciso desabafar. O líder acaba sendo quase um psicólogo. E nós tivemos casos assim no exame de pessoas que estavam muito mal da cabeça e precisava um dia, literalmente a pessoa me ligou chorando porque ele precisava descansar um dia. Eu falei assim, cara, vai descansar, vai ver, pega um ônibus, vai ver teus pais lá no Rio de Janeiro. Sai de casa, né? Sai de casa, porque você ficar 100% em casa também é algo ruim para a cabeça, Sim. né? O ser humano ele precisa se socializar. Eu entendo e gosto do trabalho em casa, adoro, porque eu foco e eu entrego. Mas isso não significa que eu não posso sair da minha casa, ir para um parque, ir para um
restaurante, ver amigos, né? E, então, não é só ficar em casa. Existe o outro aspecto da questão da liderança. E na Build a gente vê muito isso também, não só nos profissionais de tecnologia. A gente vê isso, o Daniel sabe muito bem, com os nossos clientes. Então, acho que você foi muito feliz, Anderson, quando você falou sobre coisas que todos nós precisamos desaprender. É uma casca. Você está ali no começo, você age de uma determinada forma, ela funciona. Mas chega um momento em que se você quer alçar novos voos... O desaprender para novos voos é muito difícil. Tá enraizado, né? Então, se eu usar o meu exemplo, o Anderson engenheiro de software não é o Anderson líder. E desaprender que eu não tenho que botar a mão no código, que eu tenho que deixar o profissional que eu deleguei a tarefa fazer do jeito dele, é isso. E isso vai para todas as áreas, né? E com os nossos clientes também. A gente passa pelo mesmo processo. A gente traz para eles a parte de tecnologia. A Build tem esse lado da empatia, da escutativa. A gente sabe que cada pessoa e empresa está num momento e num contexto e a gente respeita isso. Mas a gente sempre traz. É uma jornada. Nem sempre ela é confortável, mas o bônus dessa jornada é a evolução, é o crescimento. É você fazer coisas daqui a 5, 10 anos que você não julgava possíveis. E que você fala assim, eu era diferente. Hoje eu sou outra pessoa. Eu pensava de uma forma mais baseada na casca, né? Travada ou com uma visão limitada, que agora eu não vejo mais. Porque eu precisei desaprender. Então, isso muda mesmo a pessoa, evolui a empresa, todo mundo ganha. Só que dói. Desaprender dói, não é fácil. É um desafio muito grande, né? E sabe que a gente estava conversando ontem, né? Eu, o Henrique e o Mike, e falando sobre home office, e você comentou um pouquinho dessas conversas, né? Pessoais mesmo, de você conseguir conversar com o time. E a gente instaurou, né, o ritual da one-on-one, né, das lideranças com o time, e foi muito baseado numa discussão que eu tinha tido, acho que inclusive foi aqui no G4, sobre que um dos principais prejuízos do home office, por incrível que pareça, é a famosa conversa de café. Sim. Que são os encontros não intencionais, os encontros não pautados, né? Porque no home office, você vai abrir o seu Google Calendar, né, sua agenda, toda reunião tem pauta, tem título, tem assunto. Sim. Né? E aonde que estão os momentos de relacionamento? Né? Aonde que está o momento de a gente ter uma conversa sem pauta? De assim, cara, e aí, como vai a vida? Né? Como tá a família? O cachorro que você comprou? Eu comprei um cachorro recentemente. Tô falando pra todo mundo. Tem sido uma adaptação grande. E aí a gente, né, criou esse ritual justamente assim, one-on-one sem pauta. Né? Para trocar ideia. Acho que esse é um dos principais desafios do home office. Eu gosto muito da visão de que talvez o profissional de tecnologia do futuro, a principal skill a ser desenvolvida é a comunicação, é a socialização, né? É ele ter capacidade de conversar com o negócio, ter empatia, né? Entender a dor do negócio, né? Porque é um movimento relativamente radical, né? A TI fazer esse movimento, né? Porque são profissionais mais técnicos, até tem uma questão assim de poxa, eu estudei muito para fazer isso, um pouco daquele orgulho, daquele ego. Eu não fui ensinado a me comunicar, né? Porque eu fui ensinado a escrever código, a levantar infra, a consertar a impressora do pai, porque o pai até hoje liga para pedir para ir consertar a impressora, mas eu não fui ensinado a me comunicar corretamente, eu não fui ensinado a me socializar. Então, precisa disso. E não só com o negócio, mas com a IA. Eu preciso saber, né, me comunicar bem, não só para entender o negócio e conseguir entender exatamente as dores, mas agora para também conseguir explorar o máximo do potencial da IA. Né? Exato, porque eu chego com um prompt simples. Me faça um aplicativo de calculadora. Você ia te entregar um aplicativo que todas as contas já estão pré-estabelecidas, o erro não foi meu. Quer dizer, o erro não foi da IA, foi meu. O erro foi meu que não soube pedir o que eu queria. Então, no passado, a gente colocava essa culpa... Na especificação técnica. Na especificação técnica, porque o analista de negócio não soube escrever direito, eu fiz o que estava escrito. O negócio não soube pedir, né? Eu sou o analista de negócio que vai lá no Lovable da vida e peço. E ele fez literalmente o que eu pedi. Então, saber pedir, saber conversar, saber até interpretar o que o outro está falando. E eu cobro isso muito dos meus liderados. Não dá uma resposta de imediata. Tenta entender o que a pessoa está falando. Porque, por exemplo, um cliente nosso, um médico,
para ele tá com problema. Ele não vai saber se o problema é cache, é sessão expirada, é servidor da Amazon que caiu e ficou fora durante 24 horas. Para ele tá com problema. Então vamos entender qual que é o problema que ele está relatando. Vamos conversar. E aí o one-on-one, eu faço isso. E eu nem falo mais one-on-one. Eu já aboli porque fica um tipo... Estigma. Não só estigma, mas uma reunião pautada. E eu tinha one-on-ones que as pessoas já traziam os bullet points. Olha, eu quero conversar com você isso, isso, isso. Porra, legal. Tá estruturado, tá organizado. Mas e fora disso, o que tem? Então eu falo, tem 5 minutos? Vamos conversar? E não tem não mais... agendada. E não está mais agendado, não está em calendário. Obviamente, tem as reuniões de alinhamento, que, olha, está acontecendo tal situação, vamos tomar tais atitudes, as ações de cada um é essa. Mas o bate-papo, eu simplesmente, olha aí, tá tudo bem? Vamos trocar ideia 5 minutos? Começa a conversar, pergunto. Às vezes solta uma palavra, puxa, às vezes um barulho que sai no microfone, né? Sai o latido do cachorro. Ah, você tem um cachorro, que legal. E aí você puxa. Então tem que estar muito atento a essas questões. Então o profissional tem que se comunicar mais, mas o líder, por outro lado, tem que ficar atento a várias nuances e saber puxar o momento certo. Perfeito. Muito legal. Anderson, cara, gostei muito da conversa. A gente está chegando nos finalmente aqui. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pela carreira, pela missão. E, Anderson, a gente gosta de finalizar sempre trazendo uma pergunta, um desafio, para você deixar uma mensagem forte no final de algo que você valoriza, né, de um grande aprendizado. E aí, acho que a frase que a gente pensou aqui seria, né, o que o Anderson de agora diria para o Anderson que começou há 20 anos atrás? Essa é profunda, é difícil. Mas o grande desafio é desaprender mesmo. São dois grandes desafios. O aprender, que sempre vai ter algo novo surgindo, vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. Então, ter uma rotina de aprendizado é importante. E o aprendizado não é só fazer um curso, não é só estudo. Nós estamos perdendo capacidade de escrever. Então, anotar é algo muito bom. E isso, seja papel, ou seja, um bloco de notas, mas fazer a anotação e trazer essa anotação com as suas palavras, com o sentido, cria um pensamento analítico, um pensamento de compreensão muito grande. Então, para todo mundo, saiba estudar, saiba aprender. Tem que aprender a aprender mesmo. Tem livros, tem cursos que ensinam você a aprender como se deve. Então, uma coisa que o Anderson fez muito bem no passado foi gostar de aprender, gostar de estudar. Porra, sou nerd, não tem jeito, gosto de fazer isso. Mas o aprender, como aprender, mudou a vida, né? Mudou muito. Então, lá no passado, talvez eu mudaria a minha forma de estudo. E falo para todo mundo, poxa, escola não é lugar que você vai saber sabendo tudo, você vai sair sabendo tudo. É um lugar que você tem que realmente entender que o objetivo da escola, da faculdade é te ensinar a aprender, te dar o norte, te dar o caminho. Não vai parar por aí. O resto é contigo. Então, não seja acomodado. E aí, para o Anderson do passado, para o Anderson do futuro, foi... Só para fazer uma pausa, porque eu realmente não sei como botar isso em palavras, mas não sei como dizer do tipo... Não desista, mas não quero ficar... Mas pode isso, dizer, mas não precisa sair de uma forma mágica, super estruturada. Fala como você entenderia. Mas pro ano passado seria o seguinte: desafios vão vir. Eles vão te botar à prova, eles vão te jogar no chão. Mas você não pode desistir. Você vai chorar. Vai ter dia que você vai estar falando assim, pelo amor de Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não fui vender coco na praia? Por que eu não escolhi outra profissão? Mas não desista. Persevere. Se tem algo de errado, entenda realmente o que está errado. Às vezes não é o que está ali na tua frente que você está achando. Então, entenda. Faça terapia mais cedo, porque terapia é bom para todo mundo. Mas nunca desista. Porque o desistir vai custar caro no futuro. E vem muito, muito caro. Então, estuda, persevere, aprenda a aprender e não desista. Show de bola. É isso. Acho que é difícil fugir dessa fórmula do sucesso, né? Mas, cara, obrigado. Foi Eu que agradeço. Um grande prazer, uma grande Prazer honra. meu. Obrigado, Sérgio, pela conexão, por estar aqui como co-host. Foi bem bacana. Vamos marcar outros. Com certeza. E
Para vocês que nos ouvem, obrigado por estarem aqui conosco até aqui. Deixem comentários, curtidas, o que vocês gostaram, o que vocês gostariam de saber mais a fundo. Pesquisem sobre a Neurogram, sobre Olinda. Tem bastante coisa legal acontecendo aqui no Brasil. E é isso. Até uma próxima. Abraço.